Daí, galera, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, o nosso grupo é constituído pelo Renan Ribeiro, a Maria Eduarda, Isabela Senkel, o Yuri Chernobyl e eu. Nós vamos falar sobre os aditivos tecnológicos, beleza? Então, em que se define um aditivo tecnológico? Para isso, primeiro temos que entender o significado da palavra tecnologia. Ela é o estudo sistemático sobre técnicas, processos, métodos e meios, ou instrumentos. Ou seja, pessoal, é o estudo de técnicas, de coisas que vão facilitar a vida do ser humano. Por aditivo tecnológico, a gente define qualquer substância adicionada ao produto destinado à alimentação animal com fins tecnológicos. Isso segundo a resolução do MAPA, de 2004. Podendo ainda serem utilizados para combater distúrbios nutricionais no animal, rejeição do alimento, melhorando aí a palatabilidade, adequar o valor nutricional do alimento, sendo aí melhorar ou até diminuir o valor nutricional do alimento. Às vezes pode ser que seja necessário a diminuição calórica de algum alimento. Ou para auxiliar a realização de algum processo. Como processo esse, a gente entende os processos de fabricação do alimento. Por isso coloquei a imagem dessa mini fábrica aqui, a gente pode dizer, né? Esses objetos usados para fabricação. Então, e o que são os adsorventes? Para isso, primeiro, vamos entender a diferença de adsorção e absorção. A adsorção é o processo que ocorre quando partículas líquidas ou gasosas ficam retidas em superfícies de sólidos. Sólidos esses normalmente porosos, ou seja, quanto mais poroso é um sólido, maior é a sua capacidade de adsorção. Como exemplos aqui temos os adsorventes de micotoxinas da Tox-Free Milk Power, que é uma marca registrada, e eu quis trazer aqui um produto comercial real para ficar de mais fácil compreensão. Temos também o carvão ativado, que ele é usado para tratar intoxicações, impedindo a absorção de toxinas, porque ele é um ótimo adsorvente, é um dos mais utilizados pela humanidade. Também adsorventes de óleo são muito usados nas rações de animais, com diferentes funções, diferentes objetivos. E também eu li arquivos que as sobras da produção de café também são usados como adsorventes em rações. Temos também o Kaolin, que é um silicato de alumínio hidratado, que é administrado em casos de diarreia aguda ou em disenteria bacteriana. E os aglomerantes. O que é um aglomerante? Falar sobre aglomerante em época de pandemia é muito fácil. Aglomerante é aquele cara que chama a galera. Dá pra gente entender. A palavra aglomeração foi muito usada durante a pandemia, né? Então, aglomerante é o que gruda as coisas. Aqui temos a definição dele, que seria um aditivo que possibilita as partículas individuais de um alimento aderir-se umas às outras. Ele funciona como um ligante, formando agregados e influenciando na resistência do material resultante, ou seja, o material que possui aglomerante vai ficar mais forte. E também tem ação de lubrificante dentro da máquina que produz as rações. Eu coloquei aqui os peixinhos nadando como exemplo, porque aglomerante é muito usado em ração de peixes, né, para que quando essa ração ela é jogada na água, ela não venha se dissolver. Os materiais ali não venham a se soltar um do outro, vindo a se perder na água. Também trouxe exemplos de aglomerantes, como o aditivo aglomerante de ração peletizada, da Solenepel, que tem o objetivo de aumentar a durabilidade da ração peletizada e também a eficiência da produção dessa ração peletizada. Pelas minhas pesquisas, esse produto ele é adicionado de 1 a 2% na ração e um saco de 25 quilos chega a custar aí R$290. Eu li também artigos sobre o farelo fino de algaroba e a bentonita de sódio, que são dois ótimos exemplos de aglomerantes usados como aditivos de rações. Minha parte é essa, obrigado pela atenção, fiquem aí com a apresentação dos meus colegas. Valeu! Então, os mectantes e antimectantes são agentes que mantêm a quantidade necessária de água ao produto. Eles são adicionados aos alimentos com o intuito de evitar o ressecamento, manter o alimento líquido, né? Ou então, eles têm o intuito também de evitar que o alimento absorva água. A função desses agentes é basicamente capturar a água. Nessa tabela tem alguns exemplos de agentes umectantes e antimectantes que são permitidos pela legislação. Tem o glicerol, o lactato de sódio, sorbitol, que são exemplos de umectantes, silicatos, carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, são exemplos de antiumectantes.
Lembrando que esses são apenas alguns exemplos dos permitidos pela legislação. Existem mais. Os umectantes são substâncias que previnem a perda de umidade dos alimentos. Então, os agentes umectantes, eles retêm a água e transferem essa água para o alimento, mantendo, então, o alimento sempre úmido. Vai evitar o ressecamento. Também evita que o alimento ele perca água. Então, em local seco, em meio com pouca umidade, essa substância ela vai garantir que o alimento ele não fique ressecado. E em caso de meio aquoso, vai facilitar que a substância ela seja dissolvida com maior facilidade. Os umectantes eles são muito utilizados na confecção de pellets. Então, como exemplo de umectantes, temos o propilenoglicol, que é um composto orgânico que absorve e mantém a água nos produtos, evitando então o ressecamento. No caso das rações, vai fazer com que elas não fiquem ressecadas, com que elas fiquem mais úmidas. E como consequência disso, delas mais úmidas, elas ficam mais mastigáveis, que vai tornar então a ingestão mais fácil para os animais. Os antiumectantes são substâncias capazes de reduzir as características higroscópicas dos alimentos. Característica higroscópica é a capacidade que você tem de absorver água. E diminui também a tendência de adesão, que é a capacidade das partículas a se grudarem, a se aderirem umas às outras. Então, o mecanismo de ação dos antiumectantes consiste basicamente em imobilizar a água, mantendo o alimento seco. E isso vai impedir, então, que as partículas elas se agrupem ao entrar em contato com a umidade. Esse aditivo ele é muito importante para alimentos em pó e granulares. Outro efeito decorrente da utilização dos antiumectantes é a inibição do crescimento de micro-organismos, devido à diminuição da atividade da água, né, da umidade. Como exemplo de antiumectantes, temos o estearato de cálcio, que é usado em alimentos em pó para impedir a aglomeração, a adesão, justamente que eu já havia falado. Ele é hidrofóbico, ou seja, ele é insolúvel em água, então vai se aderir bem às partículas, proporcionando um bom revestimento que repele parcialmente a água. Os gelatificantes são substâncias que conferem textura através da formação de um gel. Então, os gelatificantes eles são usados para dar espessura nos alimentos líquidos. Vai dar, então, uma forma ao líquido. Então, os gelatificantes, como o próprio nome já sugere, formam géis. Então, quando eles são dissolvidos nos alimentos líquidos, eles têm a capacidade de formar uma rede tridimensional no interior do próprio líquido. E isso vai fazer com que o alimento, apesar de ser composto basicamente por líquido, ele apresente um aspecto sólido, um aspecto de gel. É muito utilizado em rações enlatadas e em sachês. Um exemplo de gelificantes é a pectina. Meu nome é Maria Eduarda, eu vou falar um pouquinho sobre os conservantes. São substâncias que prolongam o período de conservação dos alimentos e matéria-prima dos alimentos, protegendo-os da deterioração causada pelos micro-organismos. Então, os conservantes ou antifúngicos, eles evitam a proliferação de fungos e, consequentemente, a produção de micotoxinas em rações ou nas matérias-primas das rações susceptíveis da contaminação por fungo, já que elas vão ficar um longo período em estocagem, né? Os antifúngicos mais utilizados são os ácidos de cadeia curta e os seus sais. Então, por exemplo, o ácido acético e acetatos, o ácido propiônico e o propionato. Além disso, também os antifúngicos têm um efeito positivo na digestibilidade da proteína sobre a flora intestinal. E, assim, a pelletização não pode substituir os antifúngicos, já que as micotoxinas presentes na matéria-prima, elas são termorresistentes. Então, as rações podem ser contaminadas após serem pelletizadas. Ele evita o crescimento dos fungos, porém ele não detoxica as partículas que já estão contaminadas por ele.
E agora sobre os emulsificantes. O objetivo possibilita a formação ou a manutenção de uma mistura homogênea de duas ou mais fases não miscíveis nos alimentos, melhorando a emulsificação dos lipídios. Assim, melhorar a eficiência energética e a digestibilidade das matérias-primas é um grande interesse visto do ponto de vista econômico. Então, os emulsificantes podem ser utilizados para melhorar a digestibilidade da gordura e dos óleos e melhorar a eficiência energética na dieta, que irá, consequentemente, resultar em um menor custo na alimentação e contribuir para uma produção animal mais econômica e também mais sustentável. Todos os emulsificantes apresentam a característica comum do fato de serem moléculas ampifílicas. Isso significa que elas, na mesma molécula, apresentam uma porção polar, solúvel em água, e também a porção apolar, que é insolúvel à água. Os sais biliares são emulsificantes naturais, que são formados no intestino. Porém, a capacidade desses emulsificantes naturais pode ser limitada, principalmente para animais jovens. Eles têm uma menor produção de sais biliares e, por consequência, a digestibilidade da gordura é bem mais difícil, assim, nas fases iniciais da vida. Então, além disso, as características da gordura na dieta e a quantidade de gordura podem restringir, sim, a digestibilidade. A utilização de um emulsificante é uma ferramenta muito interessante para melhorar a digestibilidade e são incluídos no leite em pó ou no sucedâneo do leite para facilitar a diluição da gordura quando o leite é reconstituído. Se utiliza a lectina de soja e também eles são incluídos nas rações de desmama para melhorar a digestibilidade das gorduras saturadas quando são incluídas nas rações. Obrigada. Então, vou falar sobre os reguladores da acidez. O que eles são? São aditivos que eles alteram ou controlam a acidez ou a alcalinidade de um alimento. Eles podem ser de vários tipos, começando pelos orgânicos. Esses reguladores orgânicos eles são resultantes de atividades sintéticas de plantas e animais. O mais comum é o ácido carboxílico. Já os minerais são derivados de o oposto do orgânico, ele é derivado de um ou mais compostos inorgânicos. E o ácido mais conhecido é o ácido clorídrico. As bases são aqueles que possuem um sabor astringente, a qual amarra a boca. E um dos ácidos mais utilizados para inibir isso é a soda cáustica. E os agentes de neutralização são o que neutraliza as reações ácidas ou base. O mais utilizado é o leite de magnésio. Já os agentes tampão são os quais ajustam e estabilizam o pH de uma solução. Por exemplo, o bicarbonato de sódio, que é muito usado em animais de produção, para controle do pH. E fora isso, eu dei uma pesquisada, a aspirina, para ela passar no estômago da pessoa, ela tem que manter o pH. Daí é utilizado um agente tampão para que ele mantenha a acidez do produto. Já os antioxidantes, eles impedem e retardam alterações que possam ser causadas nos alimentos. Eles evitam danos causados pela oxidação. O mais comum é a rancificação de gorduras. O que seria isso? Basicamente, a gordura que está no alimento, ela sofre reações. Isso acaba degradando e prejudicando a qualidade do produto e diminui o tempo de prateleira deles. Essa deterioração das substâncias indica que o alimento não está bom para consumo. Outras alterações que ocorrem são o escurecimento de frutas, que fica bem visível, a descoloração de carnes, elas ficam
escuras e já não tem aquela aceitação tão grande. E a deterioração de oxidação por sucos de frutas cítricas, que são aqueles sucos integrais lá. Aqui uma tabelinha dos principais componentes com ação antioxidante e do qual o alimento ele é derivado. Tem os polifenóis, taninos e catequinos, que vêm do açaí, cacau, chá verde, chá branco, chá vermelho. Ácidos fenólicos, que são ácidos clorogênicos, que estão presentes no mate e alecrim. Os carotenoides, que dão cor vermelha, laranja e amarelo, presentes no tomate, pitanga, buriti. E os antocianinas, que estão no açaí, uva, morango, hibisco. E é isso. Olá, eu sou o Yuri Chernobyl e hoje eu vou estar apresentando sobre o tema de aditivos tecnológicos. Eu vou estar apresentando alguns aditivos tecnológicos utilizados na indústria de alimentos. O primeiro aditivo que eu vou apresentar é o antiaglomerante, que são aditivos muito utilizados em alimentos em pó. Eles evitam, a função deles é evitar que as partículas desses alimentos em pó se unam, formando aglomerados. E também evita a formação desses caroços, né, que ficam no alimento. E um exemplo de antiaglomerante é a utilização de carbonato de magnésio no sal, que evita ele de formar esses pequenos caroços. E o próximo aditivo tecnológico que eu vou apresentar é o espessante, que é um aditivo utilizado para aumentar a viscosidade dos alimentos, sem alterar a estrutura química, somente alterando a estrutura física, transformando um alimento mais líquido num alimento mais firme, mais viscoso. Alguns alimentos que possuem espessantes são o iogurte, o chouriço, no caso do chouriço, o próprio sangue do animal serve como um espessante, e a manteiga. E os exemplos de espessantes, alguns exemplos são a goma xantana, a alginina, a goma guar e a goma de alfaroba. O próximo aditivo que eu vou apresentar então é os estabilizantes, que são aditivos responsáveis por garantir que os alimentos preservem as suas características físicas e químicas, e também auxiliam em alimentos com várias misturas a manter eles homogêneos, dando com que essas misturas se separem com o passar do tempo. Eles também auxiliam a reter a cor natural dos alimentos. Um exemplo de alimentos com estabilizantes são os doces, as massas, produtos laticínios. E um exemplo de estabilizante seria o citrato de sódio ou monofosfato de sódio, que são utilizados na pasteurização, o HT do leite, para fazer com que o leite mantenha suas propriedades químicas e físicas, evitando com que a proteína do leite, devido ao calor que ele sofre, né, nessa pasteurização. E aqui estão as minhas referências. Muito obrigado pela atenção.